Você entra num santuário silencioso, escuro como o interior de uma xícara de chá bem fermentado. Nas prateleiras estão dezenas de rolos de pergaminho enrolados com fitas desbotadas e ao se aproximar de um deles, nota algo estranho. Pequenas folhas de chá, secas, achatadas, coladas cuidadosamente entre linhas caligráficas, como se fossem parte do texto. E são, historicamente, sabe-se que os mosteiros tibetanos do século XV em diante não apenas transcreviam mantras e escrituras sagradas, mas também incorporavam elementos naturais às cópias. Entre flores secas, cinzas de incenso e até pigmentos triturados com ervas, o chá era uma escolha curiosa, mas documentada, principalmente em regiões onde o comércio com a China era forte. Folhas de chá secas, geralmente do tipo pu'er ou oolong, eram incorporadas por valor simbólico e aromático. Um pergaminho que cheira bem, convenhamos, Buda aprovaria. O mais curioso, algumas folhas foram identificadas como variedades raras, cultivadas em altitudes extremas, o que sugere que não eram qualquer chá do mercado. Elas tinham um quê ritualístico, tipo um chá VIP do Nirvana. A razão disso ainda divide estudiosos. Alguns acreditam que as folhas funcionavam como oferenda material à divindade que habitava o texto. Outros dizem que os monges só estavam tentando deixar os rolos menos enfadonhos, o que sinceramente faz todo sentido. Um rolo de 20 metros com mantras repetidos 100 vezes pode ganhar um toque especial com uma folha crocante aqui e ali. Aliás, historiadores ainda debatem se essas folhas eram escolhidas por aroma, raridade, significado ou só porque estavam sobrando no canto da cozinha. Há registros de disputas textuais. Como? Essa folha é sagrada. Não, essa era para infusão das 6 da tarde, tira daí. E assim, ao invés de só copiar, esses monges praticamente aromatizavam a sabedoria. Imagina só, você abre um pergaminho de 400 anos e sente aquele fundinho de chá envelhecido. É quase um ASMR espiritual e muito mais educado do que gritar desperta no meio da meditação. Você segue pelo corredor do mosteiro e encontra uma salinha baixa, iluminada apenas pela luz âmbar de uma lamparina. Ali, 3 monges estão sentados em posição de lótus, absolutamente imóveis, com as mãos repousando sobre os joelhos. E na frente deles, claro, chá, um bule fumegante, 3 tigelinhas de cerâmica rachada, em um silêncio tão denso que o som da água escorrendo poderia ser confundido com a respiração do tempo. Mas não é só um chá para hidratar a mente iluminada, não. O chá no Tibete é quase um personagem coadjuvante do sagrado. Desde o século VIII, influências vindas da China e da Índia consolidaram a bebida como parte da rotina espiritual. Sim, você está tomando chá com o Buda, ou pelo menos com a ideia dele, o que, vamos admitir, é até mais seguro. O fato histórico mais conhecido é que o chá de manteiga, sim, aquele mesmo feito com manteiga de iaque, tornou-se essencial na prática tibetana, tanto por questões espirituais quanto por pura sobrevivência em regiões congelantes. Mas quando falamos dos monges artistas que decoravam manuscritos com folhas secas, o foco era outro: simbologia. Alguns textos budistas associam o chá à vigilância, à mente desperta, ou seja, menos hora do chá da tarde, e mais, tome esse chá ou você dorme no meio da meditação. Uma folha colada no manuscrito, então, não era apenas bonita, era um lembrete visual e aromático de presença, de atenção plena, uma forma gentil de dizer: ei, não cochila na leitura do sutra. Agora, a curiosidade menos comentada, em alguns mosteiros havia cerimônias específicas em que o próprio pergaminho era molhado com chá antes da leitura, ou melhor, abastecido, uma forma de ativar o texto com sabor e cheiro, quase um Kindle medieval com infusão. Mas claro, nem todo mundo levou isso a sério. Há quem argumente que essa história toda de chá nos textos é mais lenda monástica do que prática real, que talvez uma folha tenha caído por acidente e alguém poeticamente pensou: ah, é um sinal, e pronto, tradição criada. Outros estudiosos levantam a hipótese de que esses manuscritos com chá só surgiram em áreas muito específicas, onde o chá era mais abundante que tinta, o que ironicamente diz muito sobre o custo das coisas naquela época. Sem corante azul, usam o oolong fermentado. E convenhamos, entre usar pigmento feito com pedra moída ou um chá aromático prensado por monges sorridentes, você também escolheria o chá. Tem gente que chama isso de arte, tem gente que chama de gambiarra espiritual. O Buda provavelmente chamaria de meio do caminho.
Você se aproxima de uma mesa baixa de madeira, manchada de tinta antiga e desgastada por séculos de repetição. Sobre ela, repousam folhas de velino, pele animal finamente preparada que os monges usam para transcrever seus sutras. O ar está denso, úmido, e há aquele aroma que mistura mofo respeitável com o chá envelhecido. Você sente que vai espirrar, mas resiste. Afinal, estamos numa sala de cópia sagrada, e espirros aqui devem voltar como karma negativo. A cena se move devagar. O pincel desce, macio, deslizando sobre o pergaminho. A tinta, feita com fuligem e água de fonte, espalha-se com uma elegância que parece mais respiração do que escrita. A cada poucas linhas, o monge para, escolhe uma folha de chá cuidadosamente seca, com os veios ainda visíveis, e a posiciona no texto como se escolhesse a palavra exata para um poema que ninguém nunca vai ler. O fato histórico aqui é que nas regiões mais elevadas do Tibete e nas fronteiras sino-tibetanas, muitos dos textos budistas eram copiados à mão por monges especializados em caligrafia ritual. A escrita era um ato devocional. Levaria horas para preencher uma única página, e isso se o tempo não estivesse úmido demais, o que, claro, estava quase sempre. Agora vem a parte divertida. Alguns estudiosos descobriram que essas folhas de chá ajudavam a regular a umidade do pergaminho, como uma espécie de mini desumidificador artesanal. Sim, além de simbólicas, as folhas eram úteis. Um toque místico, sim, mas também prático. Uma prática milenar de prevenção contra fungos. Buda aprovaria? Provavelmente, com um sorriso discreto e um comentário do tipo: sabedoria também é evitar mofo. A curiosidade pouco divulgada é que alguns manuscritos parecem ter folhas dobradas propositalmente para criar uma textura ao toque. O leitor não só lia o sutra, ele sentia suas curvas. Era como uma versão sensorial do texto sagrado. Muito antes do marketing falar em experiência tátil. Agora, claro, há um debate sutil entre estudiosos da arte tibetana. Essas folhas coladas foram mesmo intencionais ou só escaparam do copo do chá? Um pequeno acidente ritualizado. Uma gafe elevada à estética. Um monge esbarrou no bule, pingou o texto, secou com uma folha e pronto, milagre. E honestamente, faz sentido. Quem nunca escondeu um erro com uma solução artística? Os monges talvez só tenham feito isso primeiro, com mais elegância. Além disso, dizem que alguns manuscritos mais bonitos exalavam um aroma suave quando desenrolados, como um rolo de incenso em forma de texto. E cá entre nós, você prestaria muito mais atenção a uma leitura sagrada se ela cheirasse a chá com notas de terra e céu. Você agora está num cômodo ainda menor, talvez uma antiga sala de prática ou reclusão. As janelas são tão estreitas que a luz entra como se pedisse licença. No centro, um monge idoso dobra-se sobre uma folha de pergaminho, com a paciência de quem tem a eternidade de sobra. Ao lado dele, pequenas tigelas com folhas secas, umas verdes, outras quase negras. Ele segura uma pinça de bambu e posiciona, uma a uma, as folhas sobre a superfície do texto. Parece uma dança coreografada entre o tempo e o chá. E aqui a gente começa a entender. Para esses monges, o chá deixou de ser só bebida, virou linguagem, virou textura, virou arte. O fato histórico documentado. Durante a dinastia Yuan e os períodos posteriores, manuscritos tibetanos com elementos naturais começaram a ser tratados como peças devocionais completas. Não bastava copiar o mantra, ele precisava ser bonito, aromático e talvez até comestível? Não testamos isso, mas sabe como é? Monges famintos podem ser criativos. O ponto é que algumas dessas obras eram verdadeiras colagens espirituais. Folhas de chá dispostas em padrões, como se fossem mandalas achatadas. Há registros de rolos decorados, com folhas formando bordas, halos em torno de sílabas sagradas ou simplesmente intercaladas entre trechos, como vírgulas naturais. A curiosidade aqui é quase poética. Alguns monges faziam experimentos com chá fermentado para mudar a cor da tinta, um pigmento natural com tons de âmbar, ferrugem ou verde escuro, dependendo do tipo da folha. O resultado? Textos que desbotavam com charme, tipo aqueles livros antigos que cheiram a avô. Mas claro, nem todo mundo achou isso genial. Tem pesquisador que torce o nariz, literalmente, e chama isso de bricolagem devocional, uma espécie de artesanato com pretensão religiosa. Alguns estudiosos acham que era só
um jeito de ocupar a mente num lugar onde não acontecia muita coisa além de meditação, chá e contemplação de pedras. E, sinceramente, não dá para julgar. Outros sugerem que decorar os textos com chá era uma maneira de torná-los mais memoráveis num mundo sem post-its nem marca-texto. Tipo, o trecho que fala da iluminação tá do lado da folha de chá mais gorda. E aqui entre nós, transformar chá em arte é coisa de quem realmente entendeu o espírito do tempo. Você já viu alguém colar folhas de café num boletim escolar? Pois é. Além disso, existe a suspeita, essa nunca confirmada, de que alguns desses pergaminhos especiais eram oferecidos como presentes entre monges de diferentes mosteiros. Um souvenir aromático espiritual. Nada diz gratidão por sua iluminação como um pergaminho cheiroso com acabamento em chá. Tudo isso transforma a cena diante de você. Aquele monge não está só escrevendo, ele está temperando a fé. Você caminha agora por um arquivo antigo do mosteiro, uma sala longa, com prateleiras que sobem até onde a luz não alcança. Há caixas de madeira entalhada, cada uma contendo manuscritos enrolados, empilhados com mais carinho do que organização. Tudo cheira a tempo. Tempo seco, tempo molhado, tempo velho. E chá, claro, porque neste roteiro, até o passado vem com infusão. Mas aí surge a pergunta inevitável: tudo isso realmente aconteceu ou estamos apenas diante de uma belíssima história monástica, contada ao pé da fogueira com um bule entre as mãos? O fato histórico mais aceito é que existiam sim manuscritos tibetanos com inserções naturais, chá incluído, especialmente entre os séculos XIV e XVII. Alguns rolos sobrevivem até hoje, preservados em bibliotecas de Lhasa, mosteiros no Nepal e acervos privados, aqueles que ninguém pode tocar, mas todo mundo jura que existem. O debate aparece quando você pergunta: isso era uma prática ritual difundida ou só o passatempo de um monge excêntrico com bom olfato? A curiosidade pouco conhecida: em um manuscrito do século XV encontrado no mosteiro de Sakya, estudiosos identificaram fragmentos de folhas prensadas entre as camadas do pergaminho. A análise microscópica revelou traços de Camellia sinensis, a planta do chá, mas também revelou migalhas, talvez de cevada, talvez de pão, ou talvez o manuscrito tenha servido acidentalmente de toalha de lanche espiritual. A teoria mais divertida, embora não confirmada, é que alguns pergaminhos aromatizados foram parte de uma tentativa de tornar a leitura sagrada mais suportável. Uma monótona tarde no Himalaia, com 112 cópias do mesmo mantra, por que não uma folha de chá entre a página 5 e 6? Claro, alguns acadêmicos modernos preferem ignorar essa vertente aromática da história, considerando-a exagerada ou até anedótica. Para eles, folhas soltas no texto são só resíduos da vida em mosteiro, chá entornado, janta esquecida, natureza invadindo os livros. Mas, sinceramente, isso tira a graça, e provavelmente o cheiro também. A verdade é que no Tibete medieval, as fronteiras entre ritual, cotidiano e arte eram quase inexistentes. Se o chá estava no corpo, no templo, na mente e na boca, por que não no texto? Você pode chamar isso de lenda, pode chamar de devaneio, ou, se preferir, de uma das formas mais tranquilas e aromáticas de espiritualidade já registradas. E no fim das contas, se uma folha de chá colada num pergaminho é suficiente para transformar o tédio em atenção, isso já é um pequeno milagre. Você está agora na parte mais tranquila do mosteiro. Talvez nem tenha entrado nela, talvez só esteja dentro da sua cabeça, onde os corredores continuam mesmo quando a arquitetura acaba. Lá fora, o vento sopra em rajadas preguiçosas. Aqui dentro, não tem mais monges, nem pergaminhos. Só você e a dúvida que ficou no ar feito vapor de chá recém-coado. Isso tudo era oração? Arte? Ou só uma maneira engenhosa de passar o tempo? Vamos fechar com um fato bem documentado. No cânone visual da arte tibetana, há registros de manuscritos decorados, não apenas com folhas secas, mas também com pequenas pedras, fibras vegetais e até fios de cabelo humano, provavelmente como oferendas. Em meio a esse cenário, as folhas de chá têm até um quê de modéstia. São as mais tímidas do mosteiro, quase como se não quisessem chamar a atenção, como se só estivessem ali para perfumar a dúvida, a curiosidade. Há uma única referência no diário de um monge viajante do século XVI que menciona textos suaves
suaves, como infusão, que cheiram à tarde. Uma frase bonita demais para ser acidental, provavelmente exagerada, claro, porque todo monge e escritor tem seu lado poeta. Mas vá saber, às vezes um verso vale mais que uma prova arqueológica. E sim, os estudiosos ainda debatem. Essa prática era litúrgica, estética ou só prática? Há quem diga que os manuscritos temperados tinham função meditativa, como uma mandala sensorial. Outros acham que foi só moda passageira, o scrapbooking espiritual do século XV. E você aí tentando entender como transformar sua rotina em algo significativo, enquanto monges do Himalaia colavam chá em textos porque sentiam que fazia sentido. Talvez esse seja o ponto. Nem toda pergunta histórica precisa de resposta. Às vezes, o caminho é só parar um pouco, inspirar com calma e deixar que a história, com o aroma de folha seca, embale seu sono. Agora, enquanto você se ajeita, a luz da vela vai apagando devagar, o texto se enrola em silêncio e as perguntas, bem, elas podem esperar até amanhã. Agora é hora de deixar tudo mais quieto. Você já ouviu sobre monges, chá, caligrafia e textos sagrados que talvez nunca tenham sido lidos por ninguém, só copiados com paciência e esquecidos com elegância. E tudo bem, nem toda a história foi feita para ser lembrada. Algumas existem só para acompanhar uma respiração mais lenta, para acalmar uma noite difícil, para lembrar você de que nem tudo precisa ter pressa ou propósito. Então, respira fundo. Imagina uma folha de chá seca, fina, repousando sobre um pergaminho antigo. Ela não quer ir para lugar nenhum, nem subir, nem cair. Só ficar ali, em silêncio. Como você é agora. Se quiser, feche os olhos. Ou continue só ouvindo o som da noite. E se der vontade, volta aqui outra hora. O canal História Sem Pressa sempre vai ter uma história entediante para te embalar. Curta, comente se quiser e se inscreva para não perder a próxima viagem. Mas só se for no seu tempo. Boa noite e bons sonhos.